nome é Marcelo Zarski, permissão para entrar a bordo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido no espaço da Federação como Capitão Stel Walker. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Space, the final frontier. These are the voices of Starship Enterprise, its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Olha aí. Eu sou o Douglas e a necessidade de muitos se sobressai a necessidade de poucos ou a de um só. É isso aí. Vida longa e próspera. Olha. Massa. Isso aí, galera. Estamos aqui hoje, finalmente, para ser o mais nerd possível e falar sobre uma franquia aí que nosso amigo Douglas tem falado há muito tempo que queria fazer. Não, na verdade, era para ser Star Trek versus Star Wars, porque né? Era para pisar na cabeça do restante do pessoal. Mas tá bom, a gente se contenta com Star Trek. A gente pode fazer uma depois dessa, né? Um episódio depois desse daí, tipo, um versus o outro, olha aí, ó. Só nos quadrinhos. Mas é isso aí, a gente vai falar sobre Star Trek hoje, né? E... brincadeiras à parte, né? O Douglas tinha sugerido esse tema já há um tempão, né? Já tinha falado disso. E como ele é nosso parceiro aí dos Corvos, e tamo junto aí de novo, né? Dessa vez ele nem pediu pra participar, foi a gente que convidou. Né? É por aí. Ai, roda a vinheta, depois a gente se fala. Mas vamos lá. Ó, deixa eu começar falando aqui que acho que eu sou o que conhece menos disso, né? Como eu falei já em outras edições aí, eu conheço muito pouco de Star Trek, que nem eu falei. Eu assisti, pra fazer esse programa, eu assisti os filmes do J.J. Abrams, né? A trilogia lá. Gostei bastante do primeiro, achei bem legal, assim mesmo. É um reboot, né? Pelo que eu entendi. E... eu não gostei muito dos outros, assim, achei legal, mas não achei tão legal. Mas o primeiro achei bem bom, assim, pra mim, pelo menos, que não conhecia nada de Star Trek, a não ser o Spock e aquela mãozinha cumprimento lá da raça dele lá, que eu esqueci o nome, assim. Enfim, aí eu fui assistir o filme clássico, não consegui terminar de ver o filme clássico a tempo, né, o primeiro lá. E eu descobri que a Netflix comprou as temporadas, né? Tem um monte de temporada de Star Trek. Do clássico, Star Trek Enterprise, Star Trek não sei o quê. Daí eu falei, cacete, eu não sei Discovery, Picard e não sei o quê. Aí eu falei, mano, eu não vou assistir tudo isso. Eu vou gravar assim mesmo. Aí eu vim preparado só com os filmes do JJ. Preparado entre aspas, né? Porque eu, né, não tô assim muito na vibe. Mas enfim... vamos lá, vamos falar sobre Star Trek. Eu acho que eu vou passar a palavra para vocês. Só uma pequena correção. Não é um reboot, é uma nova... pode ser um reboot cinematográfico, né, considerando assim, mas ela se passa em uma linha temporal diferente. A gente tem a linha temporal da Enterprise, né, e a linha temporal Kelvin, que com a nova franquia. Entendi. O multiverso já vem há um tempo aí já. Já. Massa. Mas eu passo a palavra para vocês aí, galera. Mandem a ver e eu vou perguntando as coisas aí para mim entender. Quem quer começar? Vai lá, Douglas. Começa lá. Cara, eu não lembro se foi o J.J. Abrams que comentou que Star Trek ele assistia na infância, né? Porque os Estados Unidos passava por uma recessão econômica, esse tipo de coisa assim, lá nos anos 60, 70,
e os pais deles não tinham dinheiro para levar no cinema. Então, o que acontecia? Ele ficava em casa assistindo Jornada nas Estrelas, a série clássica. E é interessante notar que a gente chama de Star Trek aqui, tipo, o público mais novo, há pouco tempo, né? Sempre foi conhecido mesmo como Jornada nas Estrelas. E foi essa nova leva de filmes que popularizou o termo o nome original, e agora é todo mundo da Star Trek para cima e para baixo. Assim, eu sou da época que eu assistia na TV em preto e branco ainda, né? Que Telefunken. já é Telefunken, né? Que até tem a revista da época, essa revista aqui é da época do lançamento da série clássica do 3 no cinema, e aí tem uma revista de cinema, era a revista se chamava Cinemin Fantastic, né? E daí tem aqui a matéria, são duas matérias na mesma revista, né? Como começou, né? Tudo começou na TV, muito legal, assim, para os fãzoca da série clássica. E assim, eu me lembro que, para mim, inclusive, quando eu via as roupas coloridas, foi um choque, que para mim era tudo a mesma cor. Era só cinza, né? Aí depois que eu vi que tinha assim nuances, tal. E então assim, para o pessoal da minha época, não adianta, o esquema sempre foi a série clássica, porque a série clássica ela teve na realidade, duas temporadas, duas grandes temporadas, né? Que a primeira foi em 66 e depois foi em 69, né? E apesar de serem poucos episódios, não sei se o Douglas sabe, não sei se acho que é só 20 e pouquinho, né? 23, uma coisa assim. Isso, uhum. É a que ficou, né, no ideário das pessoas. E foi sendo reprisada até o começo dos anos 90, quando revitalizaram as séries, né, na TV, porque no cinema chegou a sair. Então, você teve em 1980 o primeiro Jornada nas Estrelas, o filme. Depois, em 82, A Ilha de Khan. Gente, é um filme de 40 anos, mas eu não vou dar spoiler. Assistam. É foda essa história. É o melhor de todos. Em segundo lugar, o sexto, que daí já saiu nos anos 90. E aí o curioso é o seguinte, né? A série clássica envelheceu bem no cinema. Inclusive, o sexto filme fecha com chave de ouro a presença deles no cinema. E ao contrário da nova geração, que no cinema não ficou assim, nenhum grande filme. Fizeram um filme meia bomba, mas daria hoje fácil para ir direto para a Netflix, coisa que não ia fazer. Em termos de cartaz, foi uma porcaria. Né? E a nova geração é que tem as grandes histórias. Então, na realidade, assim, a velha, todo mundo tem um carinho. A série, na verdade, era meio mal feita, bem mal feita, né? Mas ela tinha umas premissas legais. E a nova geração, o Picard e o número 1, lá, o Riker, é que eles levam a ideia da premissa lá, número 1, da federação, né, de não interferir. Já tem na clássica, só que na série da nova geração é que isso realmente os caras batem em cima disso e vira o chavão de tudo. E as melhores histórias, para mim, né, como um todo, sempre foi a nova geração. A clássica que me desculpe, a gente tem amor pelos personagens, mas em história, nova geração. E aí as outras, que daí a gente vai falando a partir aí da conversa, né? Vamos deixar todo mundo falar. Vai lá, volta pro Douglas aí. A minha ligação também começa com a série antiga, a primeira geração. Eu me recordo mais da primeira geração até do que da nova geração, de Deep Space Nine. Então, tipo, eu acho que muito por conta do Spock, que eu acho que é de longe assim, o melhor personagem, independente
da saga que ele aparece, da geração que ele aparece, ele é de longe o melhor personagem. Cara, e eu assisti aquilo lá numa TV que, igual o Goya falou, cinza, você via tudo cinza. Quando eu fui ver colorido, eu assisti um dos filmes no cinema, acho que no antigo Cineplaza, aquilo tudo colorido, cara, e é mágico aquilo lá. E aqueles efeitos, tipo, bem fundo de quintal, feito em casa, um negócio bem amadorzão. Só que eu acho que envelheceu bem. Acho que tanto pela mentalidade do pessoal, dos temas que eles abordavam, que hoje o pessoal costuma chamar de lacração, mas era algo que 50 anos atrás Star Trek já estava explorando. Então, tipo, cara, é uma série fora, além do tempo mesmo. E detalhe, né? Isso que você está falando é muito legal, que eu também estava aguardando, mas você tocou no assunto. Ele é muito interessante porque em 66 e 69, quando os Estados Unidos estavam ali na Guerra do Vietnã, eles foram a primeira série de TV que usou daí o sci-fi para trazer temas, por exemplo. Você tem ela é uma LGBTQI+, QIA+, é um tema que tem na série. Você trabalhar a diversidade, né? Você tem a Uhura, que era oficial de comunicações, que é negra. Você tem o Spock, que é vulcano. Você tem no auge, o auge da Guerra Fria, o esquema da Baía dos Porcos. Você tem o Chekhov na ponte de comando. Você tem o Sulu, que seria chinês e também gay, né, assumido. Você tem toda uma representação ali que, para a época, é uma coisa que hoje ainda mexe com as pessoas. Então, Star Trek é uma bandeira de diversidade, de respeito ao outro, e a própria premissa de você não interferir na vida dos planetas que você visita, né? A premissa lá no Mebum, isso tem a ver com isso, tem a ver com esse fato, tem a ver com o fato de você respeitar o outro e não interferir. Você vai conhecer a realidade do outro sem meter a colher lá. Isso é uma coisa que os comentadores sabem explorar em 66. Né? Só para a gente ver o ineditismo que isso tem. Né? E como isso ainda mexe com as pessoas. E aí até, não sei, depois o Douglas comenta também, mas até hoje isso mexe, porque acho que com a minha geração se tornou um grupo de pessoas mais tolerantes com o próximo, porque nós somos filhos, né? Eu sou filho da geração hippie, né? Então, meus pais que pegaram o auge ali do movimento hippie, nós pegamos pós, eu sou de 70, né, 1970, então eu pego já pós-Woodstock, final da Guerra do Vietnã, né, quando acaba a guerra eu tinha 5 anos. Então, a gente já nasce uma geração mais tolerante por influência desse tipo de pensamento do Star Trek. Né? Não sei como que o Douglas enxerga isso, mas acho que tem a ver, não tem? Tem a ver sim. E você pega, por exemplo, ali Star Trek Discovery, você tem uma mulher negra como protagonista e na primeira temporada uma asiática como a segunda, a co-protagonista da série. Quando a série foi anunciada, foi um choramingação na internet, foi um chororô que, pelo amor de Deus, cara, parece que o pessoal nunca tinha assistido Star Trek. Tipo, a única conclusão que você poderia tirar de quem estava reclamando é, tipo, esse cara nunca assistiu um episódio de Star Trek, esse cara nunca assistiu um filme de Star Trek, porque não faz o menor sentido. Tipo, é uma série... das séries, a Discovery tá ali entre as 3 preferidas dentro da saga para mim. Acho que a primeira temporada foi mais ou menos ali, porque eles ainda, acho que talvez resquício da nova trilogia teve ali alguma coisa de guerra ali que eles exploraram, mas depois, quando eles foram atrás de buscar novos povos, novos planetas, a série acertou em cheio ali, e A ao lado dobra, de... né?
Ao lado de Picard ali tá fácil ali entre as 3 primeiras ali. Não, é verdade. E a Discovery, ela, assim, eu acho que ela resgatou muito o espírito da série original. Eu percebo isso. E agora eu estou assistindo lá a Enterprise. Não, como que é? Não é Enterprise, a que saiu agora, é a A Strange New Worlds. Strange New Worlds, que é a história do primeiro capitão lá, né? Como que era o nome dele? Do Deus do Christopher céu. Pike. O Pike, né? Que na realidade, na série antiga, nos primeiros episódios, é sobre ele. Né? Então eles estão fazendo a transição da Discovery para a temporada já com Kirk e Companhia Limitada. E eu achei que está muito boa, o ator está muito parecido com o Pike da série original. E eu achei ele extremamente... Uma coisa que... eu achei ele tão carismático quanto o Picard. Porque a principal característica do Picard era isso. Você podia não entender nada de Star Trek, mas você assistia a série com ele e você dizia, esse cara é legal. Né? Ele era um cara legal. E esse Pike tá igual. Ele também, para mim, ele me conquistou carisma nível 10, assim, o personagem. Essa temporada que o ator é muito bom. Essa temporada que vocês estão falando aí ela é sequência desses 3 filmes mais novos, assim, ou não? É outra... Não, então, isso que eu ia falar agora. O interessante de Star Trek é que existe 2 timelines. A timeline dos filmes novos e a outra que envolve todos os filmes, séries antigos e essas séries de agora. Entendi. Essas séries de agora, elas são da mesma linha temporal das séries antigas. Tipo, ela é um prequel da série antiga. Então, tipo, a primeira temporada de Star Trek Discovery, ela se passa 10 anos antes do Kirk conhecer o Spock. Então, tipo, eles encaixaram a série nova ali lá atrás. Eles conseguiram encaixar ela lá atrás e, tipo, sem ter furo, sem ter problema nenhum com a timeline. E ela, exatamente, e ela fala principalmente da irmã do Spock, né? Ela vai falar muito dela, e aí eles vêm trazendo, inclusive mostra como o Spock entra, né, para o esquema da federação, etc. Então esses filmes novos, por exemplo, do JJ ali, eles não têm relação com essas séries que você colocou aí, que tem a relação com... Com o universo canônico. Não, ela se passa em uma linha do tempo paralela. Tá. Mas assim, eles não têm outras séries que dão sequência aos filmes, assim, ou não? Não, ainda não. Tem o entendi. 4º filme que começa a ser gravado mês que vem. Entendi. É só, então, tipo assim... É porque no filme... que você falou do Kirk e do Spock, né? No primeiro filme tem eles se conhecendo lá, né, e tal. E daí tem uma cena... vou dar spoiler aqui, galera. Quem não assistiu ainda. O filme é de 2009, né? Mas assim, tem aquela cena lá do final do filme que aparece como que é o nome daquele ator que faz o Spock? Leonard Nimoy. Isso, que aparece ele falando pra ele mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, só que aquilo tem relação? Como que é? Tem. É como se ele tivesse escapulido da timeline gigantesca que existe desde a antiga e por algum buraco de minhoca, alguma coisa assim, ele foi parar lá no passado, que desencadeou daí uma nova linha temporal. Tipo, ele não é... Star Trek, ele não faz igual Vingadores, que o Hulk volta lá, pega a linha do tempo e volta pro mesmo ponto que ele estava. Não, ele voltou no tempo, o fato dele ter interrompido ali naquele momento criou uma nova linha temporal. Então, tipo, explicação fácil para poder deixar os filmes seguir o próprio caminho e todo o restante continuar canônico do jeito que tá. Entendi. Tipo, eu acho isso muito prático, né? prático, muito mais fácil de explicar do que foi aquela explicação lá em Vingadores, por exemplo. Total. E detalhe, aproveitando isso que o Douglas está falando, é uma coisa que, assim, por exemplo, eu peguei o Guerra nas Estrelas em 77 no cinema. Tinha 7 anos de idade. Então, tudo isso eu acompanhei praticamente em primeira mão. E o que acontece?
eu guardo um carinho igual entre Star Wars e Star Trek, mas assim, eu até estava comentando com a minha esposa que eu comecei a ver a Strange New Worlds, aí de repente escorre uma lagriminha, assim, quando ele começa a musiquinha, começa Space, The Final Frontier. Cara, aí vem a lagriminha. Eu vou, o que é isso, né? Que é babão. Mas não é porque você cria um elo, a Star Trek tem um vínculo emocional que Star Wars, para mim, não tem. E acho que, principalmente por alguns erros. Primeiro, pelo George Lucas ter deixado tanto tempo a coisa no vácuo. Segundo, por eles terem feito tanta merda, que nem lá os episódios 1, 2 e 3, que o 3 é o melhorzinho, mas 1 e o 2 é sofrível. Então ele acabou, ele implodiu a coisa, né? Então, assim, o Star Wars passou por muitos altos e baixos dentro da sua história, e apesar de tentar e agora estarem reavivando, tá, não sei o quê, não conseguiu ter o mesmo carisma, o mesmo vínculo emocional com o público que Star Trek tem. Então, quando você... E assim, algumas coisas eu acho que combinam com isso. Primeiro, Gene Roddenberry, que é o cara que criou a ideia, ele era um gênio, ele foi um gênio. Inclusive, até eu estou falando aqui, eu vou achar, existia uma enciclopédia do Star Trek antiga, que contava tudo que ele tinha criado. Nossa, Marcelo, você não tem ideia. Por exemplo, a Motorola, nos anos 90, criou o celular StarTAC, que ele copiava o comunicador da série clássica. Quando ele abria, fazia... Né? O barulhinho assim, né? Scott Beaming, né? É daí então isso aí. Que louco. O StarTAC da Motorola foi copiado nisso. A IBM, em 93, lança o S2 Warp em homenagem à velocidade Warp, que a gente chama aqui de dobra espacial, mas em inglês é Warp, né? Que é quando você atinge o dobro da velocidade da luz, né? Uhum. Então é para entrar no hiperespaço, né? Então, Warp 9, Warp não sei o quê. Então, a IBM copiou. Então, tem 1000 coisas na nossa realidade hoje que foram concebidas na série Star Trek. E que hoje a gente vê como carne de vaca, mas que os caras pensavam em 60. Por exemplo, a própria ideia do celular. Ele traz a ideia do celular em 1966. Nem estava sendo pesquisado isso. Né? Até hoje, os caras estão tentando fazer, já conseguiram, fazer transporte de uma partícula de um lugar para o outro, para fazer o teletransporte baseado no Star Trek. Então, assim, o Gene Roddenberry, ele foi quase um profeta em termos de criação, e ele nunca, até ele morrer, ele acompanhou todas as séries, todos os desdobramentos, todos os spin-offs, era no cinema, então teve Nova Geração, ele estava junto, na Nova Geração aparece os personagens, aparece o McCoy, aparece, se não me engano, o próprio Kirk aparece em um episódio, se não me engano, no Nova Geração, se não me engano, mas o McCoy, Bones, né? O McCoy e o Spock aparecem, né? Inclusive o McCoy um pouco antes de morrer, já bem velhinho. Aí você tem, né, a série lá Enterprise, que era com o Kevin, não era o Kevin Sorbo, não lembro quem que era o ator. Aí tem o Deep Space Nine, Voyager, assim, e no geral você não tem um que o pessoal diga assim, ó, isso foi uma bosta. Uhum. Star Trek é assim, eu gosto mais desse e gosto mais daquele. Mas não tem um que você diga assim, nossa, isso aqui, cara... Mesmo o pior é muito aceitável. Mesmo o pior é muito... E detalhe, né? Vocês... Desculpa, Douglas, mas detalhe, o filme 5 do cinema, ele foi um filme com muitos erros de continuidade.
tinha a orelha do Spock caindo, né, da maquiagem e tal, e o pessoal fez tanto horror no episódio 5 para Paramount, e foi assim, chuva de carta, que não tinha ainda internet, era chuva de carta de fã, que foi tanta incomodação que eles fizeram porque o pessoal, os fãs, nós não aceitamos esse sendo episódio final. Não pode acabar assim. É inadmissível vocês acabarem 30 anos de série desse jeito. E eles fizeram mais um filme por causa da comoção que teve com os fãs. Então, isso é uma coisa que nenhuma outra série, nenhum outro filme que eu saiba conseguiu fazer. Só Star Trek. Então, nessa ela tá sozinha no pódio. Desculpa falar tanto, mas... E o filho do Gene Roddenberry, eu esqueci o nome dele, ele continua como consultor hoje. Até o material que está sendo feito atualmente, eles vão lá atrás dele para pegar informação com ele, para pegar o conselho com ele lá, para saber que caminho que eles vão tomar. Então, tipo, é uma franquia que tem uma constância, uma continuidade até de qualidade muito boa desde os seus primórdios, né? Não é de agora. Falando desse lance que vocês estão colocando, tipo, de ser uma série tipo, pra frente, vamos dizer assim, né? Pro seu tempo, é no primeiro filme, no clássico lá, que tem o lance da inteligência, é tipo uma inteligência artificial, que tem, eu não lembro, cara, é isso? Que no final lá, que é? Não, é o 4, é o 5, né? É justamente esse, que é a procura de Deus. Ah, que tem, que daí... então, mas eu não lembro agora, porque eu assisti há muito tempo, depois eu fui rever e não terminei hoje, cara, mas tem uma parada... Tem umas coisas diferentes, realmente, assim, vocês estavam falando agora, e eu assisti no primeiro filme, até onde eu assisti, tipo assim, a ponte de comando deles lá da nave, é gente bem diversa, você pode ver até as próprias pessoas que estão lá com eles, são todas pessoas bem diferentes, assim, então tem essa coisa mesmo. Viu? Agora, trazendo isso, por exemplo, para esses filmes que relançaram, vamos dizer assim, que fizeram essa linha paralela de tempo, né, do J.J. Abrams, assim, vocês que são, assim, mais fãs, assim, que conhecem mais, é legal? Vocês gostaram? Vocês acham que é importante? Ou, assim, quem quer começar a ver Star Trek vai para outra coisa, assim, sabe? Porque... Não, eu acho... Não, pode falar. Pode terminar, eu fui te atravessando. Não, eu só ia concluir. Não, então só concluindo. Porque assim, quando a gente falou disso, eu falei, vou assistir esses que é os que eu encontrei, né? Pra assistir sem ser fora da lei, né? Aí eu assisti e realmente, cara, assim, não é o tipo de franquia, vamos dizer assim, não é o tipo de filme, vamos dizer assim, que eu achei o mais sensacional, vamos dizer assim. Porque eu gosto mais de Star Wars, vamos dizer assim. Não é que é ruim nem nada. Mas o primeiro filme realmente eu achei muito legal, cara, assim. De tudo, assim, de questão de história. A primeira cena que mostra lá vamos dizer assim, o capitão lá meio que se morrendo para salvar um monte de gente, sabe? Então, umas coisas bem, bem interessantes. E depois corta o estilo de filme, né? Eu gostei bastante, assim. E os atores, eu não gosto do Kirk, eu acho ele meio pai, mas o Spock eu achei muito bom, cara. Esqueci o nome daquele ator lá, o que fez o... Zachary Quinto. Zachary Quinto, que fez o cara do Heroes lá. Eu acho ele muito bom. E o resto da galera eu acho massa. Aí o segundo filme é o que tem o Khan, é isso, né? Que é o Doutor Estranho, né? Que tem o Khan, né, no segundo filme, né? E daí que eu achei legal também. E daí o terceiro filme, eu confesso que eu não gostei muito do terceiro filme, assim, sabe? Mas o primeiro, pra mim, foi o que eu achei mais legal. Então, assim, eu achei legal como uma porta de entrada pra conhecer, sabe? O universo ali e tal. Obviamente, deve ter muita coisa. Mas o que vocês acham, assim, sabe? Vocês que conhecem mais e tal. Então, eu tenho uma opinião bem popular. Eu gosto o elenco novo. Eu prefiro o elenco novo do que o elenco antigo.
Principalmente o Spock. Eu acho o Zachary Quinto um Spock mais humano, mais, digamos assim, mais palatável do que o Spock do Leonard Nimoy. Eu acho que ele fez assim, e na época todo mundo criticando, né? Porque achava impossível que tivesse um ator que pudesse fazer um trabalho à altura do que o Leonard Nimoy fez. E, cara, eu achei sensacional. Eu assisti todas as temporadas antigas, então tudo que tinha Leonard Nimoy eu assisti. E o Zachary Quinto, pra mim, ele consegue ser superior. E, eu acho... O primeiro filme eu acho muito bom, muito, muito bom mesmo. O terceiro, pra ver, eu vou deixar o segundo por último. O terceiro é o mais Star Trek que tem da nova trilogia. Ele é o mais aventureiro, mais jornada mesmo. Ele é muito. E acho que ele é o que teve a melhor avaliação da crítica, o terceiro, se eu não me engano. Uhum. O segundo, eu acho ele ruim. O segundo, eu acho ele um filme ruim porque ele pula para aquela questão de guerra, esse tipo de coisa, que é algo que Star Trek nunca foi disso, né? E ele abraça isso no segundo filme. Só que, assim, o segundo filme, eu tinha um primo da minha idade, e ele morreu num acidente de carro na semana de lançamento do filme. Nossa. Aí eu fui assistir o filme, aí na hora que teve a cena lá do Khan, do Khan do Spock com o Kirk, na hora que o Kirk tá morrendo, eu falei, fila da puta, cara, esse foda, filme me pegou. Uhum. Aí ali eu falei, o filme é uma bosta, mas aquela me pegou cena por ali. boa. Mas eu acho essa trilogia nova muito boa. A troca de diretor do segundo pro terceiro filme também fez muito bem, porque se o J.J. Abrams continuasse com aquilo de guerra, esse tipo de coisa, era perigoso ele ter estragado a franquia. Que bom que daí ele foi estragar Star Wars e o Justin Lin veio e fez um ótimo terceiro filme daí. Eu acho assim, não desrespeitou a série clássica. Uma das coisas importante. que isso é essencial. Eu acho que o JJ, se ele não foi excelente, pelo menos assim, não dá para você dizer, puta, acabou com o Star Trek. Ele não fez isso. Eu acho que ele conseguiu você consegue reconhecer Star Trek no Star Trek, né? O Zachary Quinto, eu também não vou ser tão generoso quanto o Douglas, mas eu acho que ele ficou pau a pau com o Nimoy. Se para mim ele não foi melhor, ele não deixou a desejar. Foi um cara assim que pegou e falou: eu tenho que entregar um Spock verossímil, foda, e ele entregou, entendeu? Então ele cumpriu o que ele prometeu nesse quesito. Eu achei assim, e gostei. O que acontece, daí tem alguns detalhes, assim, primeiro, algumas coisas faziam mais sentido na série antiga, em virtude daquilo que eu sempre falo, do tempo, que nos anos 60, né, tinha Guerra Fria, blá, 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 essa xaropice toda, e que fazia sentido naquela época, e que hoje talvez não faça você colocar no ar, né? Porém, o que eu vejo assim é que às vezes ressuscitaram, né, mantiveram lá os personagens clássicos, o Kira, o Spock, o Kirk e tudo mais, mas assim faltou neles talvez um pouco daquela profundidade que tinha por esses assuntos paralelos, né? Então, por exemplo, Chekhov ser russo, e tudo mais. Então, foi assim, os mesmos personagens, mas acho que um pouquinho menos de profundidade. Mas não chegou a ser um defeito, por exemplo, que eu te falei, para você que nunca viu Star Trek, de repente vê a série clássica, vai achar, puta, que série mal feita, que troço isso aqui. Isso parece que foi feito no teatro do colégio. Então, acho que dá para começar com o JJ. Eu acho que dá. Ele entregou um produto confiável, né? Não é que nem o Constantine, que eu vivo malhando lá do Keanu Reeves, que é tudo menos o Constantine. Não, o filme do Constantine é um excelente filme.
desde que não seja o Constantine. Ele poderia ter outro nome, né? Então, eu acho que tem essa característica que a gente tem que preservar o personagem, a identidade original, né? E nesse ponto, acho que o J.J. fez muito bem, que eles conseguiram entregar. Agora, por exemplo, o Khan, da série original, que era o Ricardo Montalbán, inclusive procure o episódio que aparece o Khan, que eu acho que é um dos últimos da primeira temporada, não lembro do nome, e daí depois ele volta no segundo filme no cinema como A Ilha de Khan, que aí também você vai ver que, infelizmente, o nosso querido Sherlock Holmes e o querido Doutor Estranho entregou um Khan bem medíocre comparado ao do Ricardo Montalbán. É completamente genérico. O segundo filme eu acho... o segundo filme, como eu falei, eu acho ruim. Me pegou por uma questão de momento pessoal, mas como filme, assim, ele é o pior dos três, assim, disparado. A questão do desenvolvimento talvez seja porque o filme ali, o cara tem 1h30, 2 horas para contar toda uma história, né? Enquanto na série a gente tinha tempo de desenvolvimento de personagem. Então, tanto é que Star Trek Discovery, por exemplo, se você acompanhar, pegar as 4 temporadas para assistir, você vê um desenvolvimento de personagens ali que é muito bem feito, mas é porque é aquela coisa, né? Daí o pessoal tem mais tempo de história para poder dividir e ir contando isso de maneira mais dosada do que no cinema, né? Então talvez seja essa a questão também. E vocês acham que, por exemplo, Star Trek ficou meio que fica meio na sombra com relação à parte de mídia mesmo, de Star Wars, por exemplo, que são 2 franquias de espaço, que trabalha essa parada burocrática também do espaço, parará, ou nada a ver, assim, porque são épocas, foi lançados em tempos diferentes, né? Acho que Star Trek antes, né? Ou não? Star Trek antes. Eu acho que tudo que tiver competindo com a Disney vai ficar à sombra daquilo que a Disney produz. Não, mas eu digo não de agora, Douglas, assim, eu digo assim, desde sempre, ou tinha um nicho que gostava muito de Star Trek já, e depois um que gostava mais de Star Wars, e tem uma certa guerrinha, né, vamos dizer assim, entre outros. Que Star Trek sempre foi uma coisa mais televisiva, né? Star Wars já veio direto pro cinema. Entendi. Então o hype que se cria em algo que é lançado direto no cinema, querendo ou não, ele é maior, né? E até mesmo hoje, você tem Star Trek Discovery, a Strange New Worlds, a Picard e... não lembro se está faltando alguma série nova. Que é todas da Amazon, são... né? E elas são todas excelentes. Elas estão de pau em qualquer uma das novas séries de Star Wars. Talvez Mandaloriano seja a que consiga chegar mais próximo ali em termos de qualidade. Mas você não vê elas indo para os trendings do Twitter, não vê todo o bafafá em cima, a repercussão em cima daquilo que é passado, justamente por causa desse poder de mídia que hoje a Disney tem para poder alavancar ali as suas produções, né? Então eu acho que no começo lá, a série, como era algo mais televisiva, ficou atrás daquilo que foi lançamento de cinema, e hoje, por causa da Disney, essas séries meia boca de Star Wars acabam tendo mais repercussão do que as excelentes séries de Star Trek. Entendi. Não sei se o Goya concorda. Eu acho assim, eu acho que na realidade que eu entro nessa coisa do carinho, né? Eu acho que a Disney ela ganha pelo poder de fogo na mídia, né? Porque até que nem pagar a gente para ficar digitando, olha, Mandaloriano, Mandaloriano é legal, mas o que está faltando hoje no universo Star Wars é manter esse nível de qualidade, tanto é que a 3ª temporada ali do Mandaloriano, que foi o Boba Fett, o pessoal já caiu mediando, né? Então já caiu a qualidade, tão bem aceito. Então a Disney ainda está com esse
problema de fazer altos e baixos com Star Wars. Então, embora tenha grana para pagar, ainda está oscilando. Agora, as séries de Star Trek, é isso que o Douglas falou, todas as que estão novas aí, a Strange New Worlds, Picard, Discovery, as três são muito, muito, muito boas. Não é assim, é uma série, por exemplo, uma série que vai até 5 a nota, eu acho que se botar aqui tem menos, eu também não saber dizer qual, eu botaria 4,5. Porque se for fazer as 3, 4,5. Né? Porque todas as três estão muito boas. Então, a Paramount está conseguindo manter um nível de qualidade muito, muito alto. E nas três eu percebi um resgate do espírito original, tanto da série clássica quanto da Picard com o espírito da nova geração. Eu acho que, para mim, eles conseguiram, e isso é prova de ter equipe competente. Isso envolve roteirista, envolve diretor, envolve ator, envolve o cara cobrar do ator, olha, você tem que me entregar isso. E coisa que, quando você está no mundo Disney, nem sempre tem, né? Olha, vai ser o seguinte, o filme do Doutor Estranho, ele vai botar efeito especial pra caralho, não sei o quê, e se resolve nisso. E que há uma grande diferença entre Star Trek e Star Wars. Vou guardar por episódio de Gladiário. Mas uma grande diferença entre os dois universos, que para mim é fatal, Star Trek, apesar de tudo, sempre foi uma série de história, não de efeito especial. Justamente porque era uma série que nunca teve grande grana envolvida, tinha que depender de história, de roteiro. E Star Wars está cada vez mais refém de efeito especial. Esse é um dos principais motivos entre a diferença de público e de qualidade entre um e outro. Star Trek sempre foi história, sempre. E o efeito era sempre dado. Você pega, por exemplo, Obi-Wan Kenobi. Há quanto tempo que se pedia uma série, filme, alguma coisa do Obi-Wan Kenobi? E, cara, tá ridiculamente ruim. Eu não sei se vocês estão assistindo, Eu tô mas assistindo. é muito ruim. Tipo, Tá bem fraquinho, né? Não tem a ver com o cara do filme, tipo, com aquele cara Jedi fodão dos filmes. Não tem nada a ver. E, tipo, mas ali, toda quarta-feira, toda semana, quando estreia, eu abro o Twitter pela manhã e ele tá lá, entre os assuntos mais comentados. Porque é a questão realmente da diferença do poder aquisitivo de mídia que a Disney tem em relação à Paramount. Só que, em compensação, as séries de Star Trek realmente não deixa a desejar em relação à história. Você pega a primeira temporada de Picard, por exemplo, ela é uma história que se desenvolve do primeiro ao último capítulo, uma história só, mas tipo, é tudo muito bem contado. Eles começam a trazer personagens antigos, mas não é só por fanservice, ele tem ali alguma função, ele tem um momento seu ali dentro da história. Então, tipo, essa questão na diferença de como as histórias são contadas é o que faz o que pesa a favor de Star Trek nesse momento. Sabe uma coisa que vocês estão falando, colocando do Star Wars, uma coisa assim que eu vejo que eu não sei se isso é errado ou não, ou talvez seja uma coisa que poderia ser repensado, é que a Disney quer ganhar dinheiro, né, obviamente. Toda empresa quer. Mas assim, por exemplo, o Mandaloriano foi uma série que deu muito certo, né? É legal, tipo, foi acertado, vamos dizer assim. Aí eu acho que os caras quiseram talvez investir nisso aí. Pô, deu certo essas séries, vamos fazer mais série voltado para esse público aí mais, tipo assim, não atual, vamos dizer assim, não é que nem os episódios novos, né, dos filmes. Aí fizeram lá o livro do Boba Fett, que é
que é meio que um Nossa. spin-off do, sei lá, podia ter sido na mesma série, é ruim. Os melhores episódios são os Que tem o ele não Mandaloriano. aparece. Os que tem, os que aparecem o Mandaloriano, vamos dizer assim, né, no final, né? Aí você vê, tem essa série do Obi-Wan, tem uma série lá do cara do Rogue One, lá do Esquadrão, lá do filme também, Andor. que vai sair. que tá- Aí tem a série da... É Sokka? É a Jedi lá. A Sokka Tano. Que vai sair também. Cara, daí os caras estão fazendo um monte de coisa. Você acha que vai ser bom isso aí? Tipo, né? Tomara, mas assim, é muito. Dá a impressão de que assim, vamos fazer, uma hora vai dar certo. Porque o Obi-Wan, por exemplo, eu assisti os 2 primeiros episódios que saíram. Cara, o Obi-Wan, lá dos filmes clássicos, ele era um personagem foda. Quando ele morre. Não, ele morre, gente, né? Todo mundo sabe, o Obi-Wan, né? Tipo, quem não viu Star Wars ainda, né? Assista, mas, né? Mas lá. E quando ele apareceu lá nos primeiros episódios, ainda como Padawan lá, depois como Jedi mesmo, já fodão lá, treinando o Anakin. Cara, aquele personagem é massa, mano. O ator é massa. Eu gosto do Ian McGregor, eu acho ele foda. E quando veio essa série, eu não sei nada. Tipo assim, dele fora dos filmes, sabe? Eu sei que tem quadrinhos, tem outras coisas. Mas quando veio essa série nova, eu falei, mano, ele vai ser um cara que tá lá escondido, mas ele é fudido. É o cara que olha, que as pessoas vão ter, tipo assim, temer ele, sabe? Porque ele é foda, tipo assim. E, mano, ele fica correndo. Todos os episódios ele tá fugindo. Ele só faz... e aquela Leia, nossa, cara. Eu acho bem... Assim, não acho que é ruim, tá ligado? Mas eu acho muito ruim. Então, eu acho muito fraquinho, Douglas, assim. Não acho que é assim, tipo, é horrível pra caralho. Mas eu acho fraco, sabe? Assim, história fraca, não tem... Tipo assim, colocaram o Darth Vader lá. O episódio de hoje apareceu o ator lá que fez o Anakin numa lembrança. E daí ele tá velho, né? Tipo assim, eles colocaram um efeito pra aparecer mais novo, mas você vê que ele tá velho, cara, assim. Cara, eu achei muito ruim. O Ian McGregor tá melhor que ele, pra você ter uma ideia, né, cara? Mas assim. É o tal do fanservice. Né? Cara, eu achei bem fraco, cara. E daí, assim, dá a impressão. Não assisti essas séries do Star Trek, mas eu já colocando versos aqui, né? Dá a impressão de que, do jeito que vocês estão falando, por exemplo, eu já tô ficando com vontade de ver pelo menos essa Picard, por exemplo, que eu sei que tem na Amazon. Porque dá a entender que tem um certo apreço por fazer um negócio mais bem feito, porque talvez não tá tão... Assim, não vai ter... Sei lá, não tem tanto... Não é igual a Marvel, vamos dizer assim, sabe? É tipo... Vamos fazer bem feito, mas vamos fazer legal, sabe? Vamos fazer com menos dinheiro, mas vamos fazer bem feito. Tipo isso. Porque também que nem você colocou a Disney, né? Tipo, os caras investem pra caralho, os caras... faz filme pra cacete. A Netflix faz isso pra cacete. Faz série, faz filme, faz tudo. De repente, não deu certo, cancela, ó. Cowboy Bebop, por exemplo. Pô, eu tava esperando pra caramba a série. Eu não achei ruim, igual os fãs acharam. Só que não foi o esperado. Cancelaram. Aí você assistiu uma temporada inteira pros caras cancelar porque não vai dar dinheiro. Tipo assim, sabe? É uma parada que entra nisso também. Eu não sei se Star Trek... vai em outro caminho, vai longe disso. Lógico que a empresa quer ganhar grana, né? Tem isso também. Mas eu não sei o que tem de, assim, em Star Trek que não tem em Star Wars e outras coisas. Então, a minha preocupação com as séries novas de Star Trek estava justamente nessa questão do orçamento acabar prejudicando a parte visual. Mas, tipo... Se você olha aquilo lá, se você vê Star Trek Discovery, que tem bastante uso de CGI, cara, aquilo ali tá nível cinema. Tá realmente nível cinema. Tipo, o Picard, ele tem um ritmo mais cadenciado, né? Ela tem uma história mais cadenciada que Star Trek Discovery, que é um negócio mais ação mesmo. Mas todas, cara, estão nível ali... Então, tipo, a qualidade ali, o controle de qualidade das séries é realmente muito maior. Star Trek tá, tipo, não tem nem como comparar. Realmente, assim, tipo, tá aqui tá Star Wars e aqui tá Star Trek. Tipo, tá num nível, assim, de cuidado realmente que não tem...
é abissal a diferença. Uhum. É abissal realmente a diferença. E não deveria. Não deveria, né? Porque parece que a Disney tem mais bala na agulha do que a Paramount para fazer esse tipo de série, né? Mas aí que tá. Eu acho que a Disney, ela tá no esquema follow the money, mas ao mesmo tempo eles estão no bate-estaca, né? Vamos fazer lancheira. O negócio eles estão muito mais, às vezes, preocupados com o que vai ser parque temático, o que vai ganhar em caderno, o que vai ganhar em outros derivados, né, do que realmente na série em si. A série é só para encher. É que nem fazer comercial de produto. Né? Eu acho que está muito nesse pique. A Disney, todos os filmes, tanto os da Marvel, tudo que a Disney está fazendo, a impressão que eu sinto, você sabe, nos anos 90 teve aquele cara, o Lair Ribeiro, que começou a fazer programação neurolinguística, daí ele fazia palestra, não sei o quê, e o Brasil inteiro com os caras. E daí teve um cara que definiu muito bem, eu não lembro quem foi, mas um sujeito que definiu assim: eu não suporto o Lair Ribeiro, porque quando eu vejo ele, a impressão que eu tenho é aquele vendedor de enciclopédia que vai bater na minha porta e dizer: olha, eu tenho uma coisa para te vender. E a impressão que eu tenho hoje, vendo Vingadores, vendo tudo na Marvel, é assim: não estamos preocupados com a história, não estamos preocupados em entregar um filme por ano, o filme do começo do ano, o filme do meio do ano, o filme do fim do ano, camisetas, tênis, etc., e toda a bugiganga que vem atrelado a isso. É isso que a gente que está o parque temático lá na Disney, e enfim, para mim é isso que está preocupado, que eles estão realmente preocupados em fazer, e não em contar boas histórias. Eu tô fazendo cinema agora, né? Não sei se vocês sabem. Tô ligado. Sou fodão agora. Então, e hoje um professor comentou algo que depois eu fiquei pensando e realmente faz sentido. Ele falou: olha, Doutor Estranho, o 2 agora, do ponto de vista técnico, ele é mais uma animação do que um filme live action. De tanto cena que o ator não tá nem ali, o cara só vem dublar depois e tudo que foi feito ali era CGI. Sim. Então, tipo, os produtos da Disney em geral, eu não sei se talvez pelo investimento que foi feito na compra dessas franquias e a necessidade de ficar lançando coisa atrás de coisa, sem dar janela para os concorrentes lançar alguma coisa ali, talvez parece uma estratégia desse tipo, né? Não, vamos lançar Miss Marvel junto com Obi-Wan e terminou, a gente já lança outro para não dar janela para concorrente pegar espaço, que acabou se tornando um negócio muito automatizado, muito fordista até, né? Parece um estilo de produção fordista que a Disney tem, e daí com isso aí a qualidade vai cair mesmo, não tem nem como argumentar. Miss Marvel eu gostei, cara. O primeiro episódio eu achei legal. Me lembra Scott Pilgrim. Não no nível de Scott Pilgrim, mas é legalzinho. Tipo assim... Tá, você não tem nada pra fazer? Assiste lá, sabe assim. Mas é legal. A atriz me cativou, cara. A atriz é boa. A Kamala Khan, a que faz a Kamala. Mas realmente, que você falou dos efeitos aí Eu gostei do Doutor Estranho, fui ver no cinema, achei legal, mas olhando pra esse lado, realmente, cara, é efeito o tempo todo, cara. Tudo. Acho que das séries da Disney, vamos dizer assim, colocar, que lançou agora Disney e Marvel, a WandaVision eu achei a mais legal. Pelo que eles fizeram, assim, sabe? O estilo, como que colocaram. Depois foi ficando mais do mesmo, né? As outras coisas lá. Só pra lançar e fazer um universo. Então, em contraponto daí a Star Trek, você vai pegar os aliens, esse tipo de coisa, e é tudo maquiagem. Sim. É tudo maquiagem. Você teve, acho que foi em 2016, eu acho que o filme perdeu, o Star Trek 2 perdeu o Oscar de melhor maquiagem, 2016, 2 ou 3, não sei,
pra Esquadrão Suicida. Cara, aquilo não fazia sentido nenhum. E tipo, foi o 3, acho que foi o 3 realmente. Perdeu pra Esquadrão Suicida o Oscar de maquiagem. E Caralho. tipo, tem o papel do Idris Elba lá, tem as cenas de bastidores, eles mostrando o processo de montagem daquela maquiagem dele para ele, tipo, ficar irreconhecível. Eu não acompanhei muito trailer, esse tipo de coisa antes do lançamento, porque eu não queria pegar spoiler. E daí eu vi lá Idris Elba, eu falei, cara, mas quem que ele tá fazendo nesse filme? Só se for a voz desse cara aqui modificada. Aí no final que eu fiquei sabendo qual que era o personagem que ele estava interpretando, e tipo, o trabalho de maquiagem dos caras é sensacional, sempre foi, não é de agora, desde lá dos anos 60, o trabalho de maquiagem deles é excelente. Um efeito prático, né, assim. Isso tinha que voltar, né, cara? O Stranger Things voltou com umas coisas na temporada nova e ficou bom pra caralho. Ficou. Eu acho isso. Eu sempre sou a favor de, primeiro de tudo, a história. Eu acho que é a primeira coisa. Se você pegar os livros, que nem Duna, porra, do clássico, cara, não adianta. Vocês estão vendo o que tem atrás de mim, cara, de livro, foto que tem dos lados. O Douglas nunca veio aqui em casa, o Marcelo já veio, sabe a quantidade de livro que tem. E não adianta, cara, Duna e Senhor dos Anéis ainda estão entre os 5 melhores livros que eu li na minha vida, né? E não estou nem falando, estou falando dos 3 do Senhor dos Anéis, estou bem específico, e o primeiro do Duna, né? Estão entre os 5 melhores livros que eu vi na minha vida. E olha que eu não leio pouco, né? E isso é história. Isso é saber contar uma história. E, por exemplo, O Senhor dos Anéis, 40, 50 anos para sair um filme que refletisse o livro, né? E o Duna agora, outro tanto igual. Então, assim, são obras que esses filmes pode ser que desapareçam, mas elas vão continuar iguais, né? Esses personagens, que nem o Drácula, que nem o Frankenstein, são clássicos da literatura, por acaso. E acho que, tanto para o cinema, o próprio Matrix, o primeiro, também fica, porque é uma boa história e foi bem contado. Eu acho que, mesmo no cinema, um filme fica não perfeito, mas fica pela história. Não é por isso que, até hoje, Lawrence da Arábia é um clássico, Chinatown é um clássico, Ben-Hur é um clássico, tanto é que Ben-Hur levou 11 Oscars e só igualou Titanic em 97, sendo que Ben-Hur é de 1954, 56, né? Então, olha o trabalho que esses caras tiveram. Você pode odiar o cristianismo, eu não sou cristão, não sou nada, Ben-Hur ainda é um filme feroz. Os 10 Mandamentos também, os dois com Charlton Heston, né? Aí entra o ator também. Então a gente não pode perder isso de vista. E o cinema só vai permanecer quando tiver boas histórias. E isso é que o Star Trek faz de melhor. Boas histórias. Está entregando. E por quê? Principalmente porque eles tocam numa coisa que é aquilo que nós temos de mais humano. É a compaixão, o outro, tentar entender o outro, se colocar no lugar. E se você pegar, por exemplo, todas as grandes histórias da nova geração com o Picard são dilemas morais ou psicológicos. Nenhum deles é uma grande aventura que envolva tiro, que envolva nada. O primeiro episódio já da nova geração, que é a história do Kill, que é em 2 episódios, é sinuca de bico e é um tema moral. É ético, né, na realidade, se não me engano. Se não me falha a memória. É ético. Então, Star Trek toca em pontos que são atemporais. Um exemplo disso é esse terceiro filme ali da nova trilogia, que o Spock estava disposto a morrer no vulcão. Já quando o Kirk salva ele,
ele entrega o Kirk para a Federação, porque, tipo, eles, em hipótese alguma, deveriam se mostrar para aqueles habitantes daquele planeta que mal tinham descoberto a roda ainda. Então, quer dizer, é uma questão de respeito, de livre-arbítrio, né? Que a série toca, e, tipo, de uma maneira natural, sem ser forçado, e, tipo, faz parte do processo deles de contar uma boa história. Tipo, porque ali você pega ali, o cara, ele poderia deixar o amigo dele morrer para que outros habitantes não vissem eles ali. Então, quer dizer, os dilemas morais ali que são colocados em pequenos atos, em pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença no final. Oh, e pra galera assim, que nem eu, que não viu a série clássica, e nada do clássico, só as coisas novas, assim, e pra começar a assistir, assim, o que vocês recomendam, assim? Tipo assim, pra A geração nova trilogia. agora. De Para a série, você geração que fala? gosta de. Ah, não. De série, Eu acho que se a pessoa assistir a nova trilogia, ela vai querer saber quem que era aquele Spock. Ela vai Entendi. atrás daí de conhecer o Spock Original, e né? vai atrás de. Exatamente, vai ver as séries originais. Mas se a pessoa quer começar pela série sem ver filme, eu acho que Discovery seja o melhor caminho por elas passar antes da série original. Entendi. Então ali daí você já pega a timeline corretamente ali. Eu acho que, se eu não me engano, se você organizar todas, Discovery seria a série mais antiga, que se passa no tempo mais antiga da linha do tempo de Star Trek. Onde começa tudo. Ah, entendi. Discovery é onde começa tudo. Então talvez seja Discovery mesmo o melhor caminho para começar. E é interessante que eles colocam uns fanservices lá, como nome de... Porque, vou dar spoiler, porque já tá com 4 temporadas. Você não tem a irmã do Spock em outras adaptações, em séries antigas. E eles colocam ela ali como uma irmã do Spock, e acontece um acontecimento, tem um acontecimento ali que, para se salvarem, eles acabam indo parar 900 anos no futuro. E não tem como eles voltarem. Então, quer dizer, ali eles já explicam por que nunca depois foi abordada a irmã do Spock, porque ela acabou viajando para o futuro e nunca voltou. Entendi. Então, quer dizer... então ela daí... foi para um lugar que não tinha como se lá. Exatamente. E daí ali eles colocam pequenos fanservices como nome de naves com o nome de integrantes antigos das séries e filmes antigos. Cara, é muito bom. Star Trek Discovery é excelente. Mas... eu acho assim, exatamente. Eu veria sempre, pelo menos, os filmes da série clássica, mas é que eu acho que hoje, por uma questão até de efeito especial, contexto, infelizmente eles teriam que ficar talvez para um segundo momento. Né? Eu concordo com o Douglas, de repente, começar por Discovery, pelo Strange New Worlds, que vai levar, e acho que eles vão, obviamente, refazer a série clássica, tudo está encaminhando para isso, né? Eles vão emendar no eixo original do Star Trek, né? Fazendo aquilo que devia ter acontecido 50 anos atrás, com a qualidade. É o que eu acho que vai acontecer, né? Então, eu hoje acabaria vendo isso. Acabaria vendo o Discovery, o Strange New Worlds, que você já vai entrar no fluxo da história. Mas você tá O J.J. Abrams, eu talvez não considerasse, acho legal, não consideraria. E daí, mas eu ainda queria ver as coisas mais antigas. Aí eu veria a nova geração. E depois da nova geração, a clássica é tipo mais roots, então, né? Eu acho, até poucos anos atrás, eu acho que eles não teriam coragem de refazer a série clássica, só que Star Trek
eu acho que talvez seja uma das maiores franquias da Paramount. A Paramount não tem tantas franquias assim como a Warner e a Disney. Então eu acho que eles vão extrair muita coisa ali de Star Trek, vão fazer muita coisa. Então é bem provável que eles sigam esse caminho mesmo. Ou cheguem ali façam história até chegar ali um dia antes de começar a série clássica e para por ali daí. Entendi. Mas eu acho que não. Você sabe o que eu acho, Douglas? Eu acho que eles estão... assim, no meu coração, o que eu estou sentindo é que eles estão indo para refazer a série clássica. Para entrar, tipo... Porque a série clássica é uma coisa que sempre ficou, é aquele gostinho de quero mais. Poxa, foram só 23 episódios. Poxa, né? Os efeitos eram muito ruins na época, não tinha dinheiro. Quando foi feito os filmes, não teve o investimento que foi necessário, não teve o roteiro que foi necessário, e agora a gente tem. Então, por isso que eu acho que eles vão acabar, tanto é que já tem o Spock, o Kirk, que apareceu no Strange New Worlds, acho que é o pai, né, do Kirk, né, que aparece já no primeiro episódio, se não me engano. E então, para mim, eu acho que eles vão refazer a série. Tá tudo caminhando para isso. Ou, como você disse, vai parar um dia antes, né? Tipo, a última cena vai ser a Enterprise NCC 1701E, né? Vai ser ali. Caminha para isso. Mas... Cara, Star Trek é tão importante para mim que eu fui orador da minha turma, né, na faculdade, e eu fiz um discurso todo nerd pra galera lá, e eu encerrei com vida longa e próspera lá pro pessoal. Tem foto lá no Facebook, tudo. Cara, Star Trek faz parte, para mim é muito, muito importante. É uma das próximas tatuagens já que tá preparada, é de Star Trek. E detalhe, isso que o Douglas está falando é importante, que, por exemplo, que né, sabe que eu sou funcionário público, né? E eu, várias vezes, tomo decisões como funcionário público na frase do Spock que o Douglas começou. As necessidades de muitos se sobrepõem às necessidades de só. Então, quando você tem isso, inclusive já usei em distribuição de aula, quando você tem diversas pessoas lutando por vaga, aquela coisa de furar o olho. Não, essa aula é minha, essa aula é minha, essa aula é minha. Mas é bom para quem? Para você, indivíduo, é bom para o colégio, é bom para os alunos, né? Justamente por isso que as necessidades de um se sobrepõem às necessidades do só. E como o Douglas falou, isso é tão importante que já está no nosso discurso do dia a dia. Né? E eu era da AMORC, nos anos 90, nós fizemos uma convenção da Ordem Juvenil, que o tema era o espaço, e aí eu fui o Capitão Skywalker, e a gente fazia justamente com toda a entrada do Star Trek e tal, e a gente começava a convenção com uma peça baseada no Star Trek. E olha, faz 30 anos. Que loucura. Massa. Eu já tô com o barrigudo. Massa. Mas legal demais, cara. Eu acho que pra gente, indo pra um final, bom, a gente já falou do que vocês recomendariam pra galera nova que quer assistir e tal, mas assim, só pra deixar pra galera assim, pra vocês assim, o porquê começar a assistir Star Trek. Voltando ao começo lá, se você tem apreço pela humanidade, pela vida alheia, é um prato cheio, né, cara? E se você não tem, você aprende a criar esse respeito pelo próximo, pela pessoa que é diferente de você. Você não tem que aceitar, você tem que respeitar. E Star Trek acho que trata muito bem disso desde... tem que aprender a conviver. Exatamente. Legal. Você não tem que aceitar o próximo. O próximo não tem que pedir. A pessoa do teu lado não tem que pedir autorização para ela ser gay, para ela ser lésbica, para ela fazer. Tipo, ela é assim, né? E Star Trek acho que retrata muito bem isso. E se você, depois de assistir tudo, se você não conseguir entender esse tipo de coisa, cara, daí pode abandonar mesmo. Pode largar os bets, como falam aqui em Curitiba.
E você, Goi? Cara, eu acho que o básico, cara, é assim, ó. Eu acho que o básico mesmo é isso que o Douglas falou. Você não assiste Star Trek por você. Você assiste Star Trek por confiança num mundo melhor. Star Trek tem uma premissa-chave que permeia tudo, além da diretriz número 1, que e até toca no Strange New Worlds nesse ponto, assim. A Terra estava num período tão escroto, tão podre, tão filho da puta, assim, que a única saída que os seres humanos encontraram para continuar existindo é se tornar alguém melhor. Então, Star Trek é uma confiança no mundo melhor. É a confiança que você pode ser amanhã melhor do que foi hoje e assim por diante. Né? Então, eu acho que esse é o grande chavão de Star Trek e esse é o grande motivo para você assistir, para você não achar que o mundo sempre ela é o oposto de tudo aquilo que é a distopia da ficção. Enquanto todas as ficções, no geral, partem, né, do caminho, né, que nem Blade Runner, né, então uma sociedade decadente, não sei o quê, que já está disponível, aí tem os replicantes, ou Matrix, moramos lá no útero, no ventre das máquinas, né, ocultos da nossa própria liberdade. Star Trek é um voto de confiança no ser humano, e é o ser humano se sobrepondo ao seu lado animal. É o ser humano num lado melhor, num lado mais compreensivo. Como isso. Você não é obrigado a gostar, desgostar, mas você pode conviver com o diferente. Você pode entender o outro. Você pode se colocar em um exercício. Star Trek é um exercício de compaixão. Só isso. Se você está querendo matar seu chefe, matar né, sua família, uma vez Star Trek, que no geral, quando está no momento de crise, é onde eles encontram a paz para resolver essa questão. Sempre, né? Enfim, é isso. Se você não pode aceitar uma garota muçulmana protagonizando uma série, não pode aceitar um super-herói negro tendo destaque, não pode aceitar a Marvel criando um personagem novo trans, não pode aceitar uma Batwoman que é lésbica como protagonista de uma série, cara, vai assistir Star Trek primeiro, aí você vai mudar toda a sua opinião. Se não mudar também, você não pode assistir mais nada, porque daí nada vai te satisfazer, nada vai fazer sentido. Mas aí o problema é você. O problema é você. Se você não entende Star Trek, o problema é você, e não do material que está sendo oferecido. Bom demais. É isso. Mas é isso aí então, galera. Muito obrigado, Douglas, pela parceria sempre aí. Goia. Opa, estamos aí. E vou assistir os episódios aí. Vamos fazer uma selfie, né? Todo mundo fazendo o cumprimento. É do Spock nesse cumprimento. Dobre dedinho. Tem emoji. Tem mesmo. Peraí que eu não vi.